Eu organizei aquele jantar com tanto capricho que você não tem ideia. Era para receber meu primeiro neto, filho do meu Daniel, com a Helena, a esposa dele. A casa estava lotada de gente. Família que eu nem via faz tempo. Amigos antigos, até os vizinhos apareceram. Eu fiz questão de encomendar comida boa. Nada daquelas coisas prontas de mercado. Arrumei a casa toda. Coloquei flores em cada canto. Até emprestei cadeiras do salão paroquial porque sabia que ia vir muita gente. Tava tudo lindo, do jeito que eu sempre sonhei que seria quando eu virasse avó. Você sabe como é, né? A gente passa a vida toda esperando esse momento, imaginando como vai ser, e quando chega você quer que seja perfeito. Eu tava radiante, usando aquele vestido azul que eu comprei especialmente para a ocasião. Todo mundo comentando como o bebê era lindo, como eu tava feliz, como a família estava crescendo. Era para ser um daqueles momentos que a gente guarda para sempre na memória com carinho. Aí a Helena se levantou segurando a taça de vinho. E eu juro que senti um calafrio na espinha. Ela tinha um sorriso estranho no rosto, sabe? Não era um sorriso de verdade. Era daqueles que a gente vê e já sabe que vem coisa ruim por aí. Ela bateu na taça com a faca para chamar atenção. Toda pomposa, esperando todo mundo calar a boca e olhar para ela. Quando conseguiu o silêncio que queria, ergueu a taça bem alto e soltou. Um brinde à controladora que se apega a cada centavo dessa família. As palavras ficaram pairando no ar como se fossem venenosas. Minha mão começou a tremer tanto que precisei largar minha taça na mesa antes que caísse no chão. Todo mundo me encarando, esperando para ver o que eu ia fazer. Meu filho Daniel ficou ali parado, boca aberta, olhando de mim para ela como se não tivesse entendendo nada. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o bebê respirando no quartinho ao lado. Meu coração batendo tão forte que achei que todo mundo ia escutar. Eu podia ter engolido em seco e deixado passar. Podia ter feito uma piadinha para quebrar o clima, mudado de assunto, qualquer coisa. Mas depois de tudo que aquela mulher tinha feito, de todas as humilhações que eu aguentei calada por causa do meu filho, dessa vez não. Não mesmo. Eu via como ela manipulava o Daniel, como fazia ele se afastar de mim aos poucos, sempre com uma desculpinha aqui, uma mentira ali. Sua mãe é muito grudenta. Sua mãe quer controlar nossa vida. Sua mãe não respeita nosso espaço. E o coitado do meu filho, cego de amor, acreditava em tudo. Quando ela me acusou de ser controladora na frente de todo mundo, eu senti que tinha chegado a hora de botar as cartas na mesa. Meu sangue ferveu, mas ao mesmo tempo uma calma estranha tomou conta de mim. Era como se eu tivesse esperando esse momento há muito tempo. Pedi o microfone pro DJ que estava ali no canto. Ele me entregou meio sem jeito, sem saber direito o que estava acontecendo. Ninguém teve coragem de me impedir. Meu filho me olhava com uma expressão vazia, como se ainda estivesse processando o que a mulher dele tinha acabado de falar. A Helena ainda segurava a taça, aquele sorrisinho cínico no rosto, achando que tinha me dado o golpe final. Mal sabia ela. Eu limpei a garganta, ajustei o microfone e falei bem alto e claro. Já que estamos brindando, vamos brindar com a verdade. Vi o sorriso dela vacilar pela primeira vez. Algumas pessoas na sala se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. Minha irmã tentou se aproximar, mas eu fiz um gesto para ela parar onde estava. Não era hora de interrupções. Era hora da verdade. Vocês sabiam que meu falecido marido deixou uma herança considerável? Comecei, sentindo todas as cabeças se virarem na minha direção. Que há 3 anos, quando ele adoeceu, redigiu um novo testamento com um detalhe muito importante sobre o destino do dinheiro? Eu podia ver a confusão no rosto de alguns, a curiosidade em outros. Meu cunhado arregalou os olhos. Ele sabia da herança, mas não dos detalhes. A Helena deu uma risadinha nervosa e balançou a cabeça. Ah, claro! Sempre a herança, sempre o seu drama. A senhora não cansa de inventar história? Ela ainda tentava manter a pose, mas eu percebi que a voz dela tremeu um pouquinho no final. O Daniel continuava parado, olhando de mim para ela, tentando entender onde aquilo ia parar. Drama? Repeti, sentindo o gosto amargo da palavra na boca.
Vamos ver quem tá fazendo drama aqui. Respirei fundo, preparando o que vinha a seguir. Meu marido deixou metade para Daniel, mas com uma condição bem clara. Fiz uma pausa dramática. Afinal, se ela queria teatro, eu ia dar teatro. O silêncio na sala era tão absoluto que dava para ouvir o motor da geladeira lá na cozinha. E essa condição envolvia você, Helena. Pronto. Agora eu tinha a atenção dela de verdade. O sorrisinho cínico tinha sumido completamente. Ela largou a taça na mesa com tanta força que o vinho espirrou na toalha branca. Daniel finalmente pareceu despertar do transe. Mãe, o que você tá falando? Que condição? Eu nunca soube de condição nenhuma. Tudo foi feito por escrito. E vocês dois assinaram. Continuei, observando a Helena ficar mais pálida a cada palavra. Daniel franziu a testa, claramente confuso. Que documento, mãe? Do que você tá falando? Ele se virou para a esposa. Helena, você sabe de algum documento? Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Foi a primeira vez que eu vi aquela cobra sem palavras. Meu cunhado, que é advogado, se aproximou interessado. Márcia, você tá falando de um contrato pós-nupcial? Isso existe mesmo? Eu confirmei com a cabeça. Meu marido, prudente como sempre, criou um adendo. Disse que se alguma vez ele percebesse que o casamento de vocês era uma farsa por interesse, ou se houvesse traição, o valor iria integralmente para mim. Para eu decidir o destino. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena tentou falar de novo, mas só conseguiu gaguejar. Isso é mentira. Eu nunca assinei nada disso. Mas o tom dela já não era mais o mesmo. Não tinha mais aquela arrogância de antes. Helena, você se lembra desse contrato? Ou acha que só eu leio os termos antes de assinar? Minha voz saiu calma, quase doce. Era incrível como eu me sentia no controle da situação. Anos de humilhação sendo pagos em minutos. Daniel olhava de uma para outra, completamente perdido. Mãe, para. Seja lá o que você está tentando fazer. Para. Helena, me diz que isso não é verdade. Coitado do meu filho. Ainda acreditava que a mulher dele era inocente, mas não por muito tempo. E já que estamos falando em verdades. Anunciei, tirando o controle remoto da televisão do bolso. Eu tinha preparado tudo. Conectei meu pendrive na TV da sala antes da festa começar, quando ninguém estava prestando atenção. As pessoas se viraram pro aparelho, curiosas. Helena deu um passo para trás, como se já soubesse o que vinha por aí. Mãe, o que você vai fazer? Daniel perguntou, mas eu já estava apertando o play. A tela se iluminou. Era um vídeo de uma câmera de segurança de um restaurante chique do centro. A qualidade era boa o suficiente para identificar todo mundo. E lá estava ela, Helena, mãos entrelaçadas com outro homem. Não era um cumprimento de amigo. Era íntimo demais, carinhoso demais. O cara beijava a mão dela. Ela ria, jogava o cabelo. Parecia uma adolescente apaixonada. Esse vídeo é de 2 semanas atrás. Informei, trocando pro próximo. Esse aqui é de 1 mês. Outro restaurante, outro dia, o mesmo homem. Dessa vez eles se beijavam, sem pudor nenhum. E esse, mudei de novo. É de 3 dias antes do parto. Helena no shopping, abraçada com o mesmo sujeito, olhando vitrines de joalheria. A sala inteira prendeu a respiração. Minha cunhada cobriu a boca com a mão. Alguém deixou cair um copo no chão da cozinha. Daniel não tirava os olhos da tela, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Isso é montagem. Helena tentou argumentar, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. Vocês não conhecem o Ricardo? Perguntei para a plateia. Gerente? Do banco onde o Daniel tem conta? Deve ter uns 30 anos. Solteiro, bonito. Algumas pessoas confirmaram com a cabeça. Conheciam sim. Helena tentou se levantar. As pernas dela bambearam, tropeçou nos próprios pés, se agarrou na mesa, mas não conseguiu se equilibrar.
A cadeira tombou para trás com estrondo. Ela caiu no chão, derrubando 2 copos que estavam na beirada da mesa. O vinho tinto se espalhou pelo piso de madeira como sangue. O salão ficou em choque. Minha tia Carmen levou a mão à boca, horrorizada. Do quarto ao lado, o bebê começou a chorar alto, como se sentisse a tensão no ar. Ninguém se mexeu para ajudar Helena a se levantar. Ela ficou ali, ajoelhada no chão, o vestido manchado de vinho, o cabelo desarrumado. Pela primeira vez desde que conheci aquela mulher, ela parecia vulnerável, pequena, derrotada. Daniel continuava, parado, olhando para a tela da TV que agora mostrava uma imagem congelada de sua esposa beijando outro homem. Ele nem se mexeu quando ela caiu, nem esboçou reação. Era como se tivesse sido desligado. Quer fazer outro brinde, Helena? Perguntei, minha voz cortando o silêncio. Talvez um brinde à fidelidade, ao amor verdadeiro? Ela me encarou do chão, os olhos cheios de lágrimas, mas também de ódio. Você destruiu minha vida, ela sussurrou. Você sempre me odiou. Eu balancei a cabeça devagar. Não, querida. Você destruiu sua própria vida. Eu só mostrei para todo mundo ver. Tem mais. Anunciei, pegando meu celular. Conectei ele na TV pelo Bluetooth, coisa que meu sobrinho tinha me ensinado na semana anterior. A tela mudou, mostrando prints de conversas no WhatsApp, mensagens entre Helena e o tal Ricardo. Eu tinha conseguido isso com a ajuda de uma amiga que é detetive particular aposentada. Quando ela me mostrou pela primeira vez, eu quase vomitei. Agora, vendo de novo, só sentia uma raiva fria. As mensagens eram explícitas. Planos, esquemas, coisas que queimaram meus olhos quando li. Esse bebê vai garantir a grana, dizia uma mensagem dela. A velha não dura muito. Tá fraca, doente do coração, dizia outra. O pior veio em seguida. Assim que o bebê nascer, a gente inventa que foi depressão pós-parto. Digo que não. Tô bem, sumo por uns tempos. Você me encontra, a gente foge com o dinheiro. A sala explodiu em murmúrios. Minha irmã começou a chorar. Meu cunhado advogado pegou o celular para tirar foto da tela. Helena tentou se levantar de novo, dessa vez conseguindo. Isso é invasão de privacidade, é crime, vocês não podem usar isso contra mim. Ela gritava, desesperada. Apontou para mim, o dedo tremendo. Sua velha maldita, você hackeou meu celular? Daniel finalmente saiu do transe. Virou-se para ela, o rosto uma máscara de dor. É verdade? A voz dele saiu rouca, quase irreconhecível. Helena, me diz que isso é mentira. Por favor. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mas as palavras na tela falavam por ela. Tudo ali, preto no branco. Os planos todos, as mentiras todas. Daniel olhou para mim, depois para Helena, depois de volta para mim. Era como assistir um homem se despedaçando, em câmera lenta. Os olhos dele iam de um rosto para o outro, procurando alguma coisa, talvez uma mentira. Talvez uma esperança. A boca dele abriu e fechou várias vezes, antes de conseguir formar palavras. Mãe, ele disse, a voz tremendo tanto que mal dava para entender. Por favor, mãe, me diz que isso não é verdade. Que você forjou essas mensagens. Que você... Ele parou, engoliu em seco. Que você inventou tudo isso porque não gosta da Helena. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Meu filho, meu único filho, implorando para que a realidade não fosse real. Os olhos dele brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu queria tanto poder mentir naquele momento. Dizer que era tudo invenção, que eu tinha criado aquilo por ciúmes. Mas não podia. Não agora. Não depois de tudo que eu tinha descoberto. É tudo verdade, filho. Cada palavra, cada vírgula. Eu não inventei nada. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu estava despedaçada. Helena tentou se aproximar dele, as mãos estendidas como quem tenta acalmar um animal assustado. Daniel, meu amor, deixa eu explicar.
Não é o que parece. A voz dela estava desesperada agora. Nada daquele tom superior de antes. Essas mensagens, elas estão fora de contexto. O Ricardo é só um amigo, você sabe disso. A gente trabalha juntos no banco, é normal a gente se falar. Mas Daniel deu um passo para trás quando ela tentou tocar nele, como se a mão dela queimasse. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Amigo? Amigo? A voz dele foi subindo até virar um grito. Amigos se beijam? Amigos falam em fugir juntos com meu dinheiro? Ele apontou para a TV, onde a imagem ainda mostrava os dois, abraçados. Quantas vezes, Helena? A pergunta saiu como um soco. Quantas vezes você me traiu? Todo mundo na sala prendeu a respiração. Era como assistir um acidente de carro em câmera lenta. Você quer desviar o olhar, mas não consegue. Helena começou a chorar. Não aquele choro delicado de novela, mas soluços grandes, feios, que faziam o corpo todo dela tremer. As lágrimas escorriam levando a maquiagem junto, deixando rastros pretos nas bochechas. Mas ela não respondeu à pergunta do Daniel. Ficou ali parada, chorando, as mãos torcendo o vestido. Quantas vezes? Daniel gritou de novo, e todo mundo se encolheu. Eu nunca tinha visto meu filho assim. Nem quando ele quebrou o braço aos 8 anos, nem quando a gente teve que sacrificar o cachorro dele, nem quando o pai morreu. Ele sempre foi o tipo que guarda tudo, que processa as coisas em silêncio. Mas agora era como se uma represa tivesse estourado. Responde, Helena. Uma vez? 2? 10? Desde quando você me faz de idiota? Ela continuou em silêncio, só chorando. E foi esse silêncio que respondeu por ela. Não era uma vez. Não eram 2. Eram muitas. Tantas que ela nem conseguia contar, ou tinha vergonha de admitir. A verdade estava toda ali, nua e crua, nas mensagens, nos vídeos, no silêncio constrangedor dela. Daniel, minha voz saiu mais gentil agora, maternal. Afinal, ele era a vítima nisso tudo. Meu bebê, meu menino, enganado pela mulher que ele amava. Limpei a garganta, preparando o terreno para o que vinha a seguir. Tem mais uma coisa, e essa parte. Me destrói ter que dizer. Ele ergueu a cabeça devagar, me encarando. Os olhos estavam vermelhos, úmidos, mas havia algo mais ali, uma resignação, como se lá no fundo ele já soubesse o que vinha, como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixando. O bebê. As 2 palavras caíram no silêncio da sala como bombas atômicas. Minha cunhada, que estava indo embora, parou na porta. Meu primo deixou cair o copo que segurava. O barulho do vidro se espatifando no chão pareceu ecoar por uma eternidade. Helena parou de chorar instantaneamente. O rosto dela, já pálido, ficou branco como papel de tão lívido. Os olhos arregalados me encaravam com puro terror. Não, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Não, você não vai. Você não pode. Mas eu ia. Tinha que ir. Por mais que doesse, por mais que fosse destruir meu filho, ele precisava saber. Você é uma bruxa! Helena gritou para mim, o rosto contorcido de raiva. Uma velha amargurada e invejosa. Você nunca me aceitou, nunca quis ver o Daniel feliz. Agora quer destruir minha família. Quer roubar meu filho. Ela avançou na minha direção como um animal selvagem, as unhas à mostra, pronta para me atacar. Tropecei para trás, assustada com a violência repentina, mas Daniel foi mais rápido. Num movimento fluido, ele se colocou entre nós 2, o braço estendido protegendo a mim. Um gesto simples, automático, mas que disse tudo. Ele não estava mais do lado dela. A mudança foi tão clara que até Helena parou, atordoada. Meu filho? Ela implorou, mudando de tática na hora. A voz saiu chorosa, manipuladora. Meu bebê precisa do pai. Você não pode abandonar ele. Nós somos uma família, Daniel. Uma família.
Ela tentou contornar ele para pegar o bebê, que ainda chorava no quarto. Daniel a segurou pelo braço. Não com força, mas com firmeza. Seu filho? E a voz dele estava perigosamente calma agora. Aquela calma que vem antes da tempestade. Tem certeza que é seu filho, Helena? Ou é filho do Ricardo? Helena começou a soluçar de novo, mas agora era diferente. Não era mais o choro dramático. De antes, era desespero puro. Daniel, por favor. Ela implorava, tentando segurar a camisa dele. Vamos conversar em casa, não aqui. Não na frente de todo mundo. Pense no bebê. Pense em nós. Mas Daniel já tinha tomado sua decisão. Vi no jeito que ele endireitou os ombros, na forma como o maxilar dele travou. Ele se virou, foi até onde minha irmã segurava o bebê, pegou a criança com cuidado. Por um momento, ficou ali parado, olhando para o rostinho. O bebê tinha parado de chorar, os olhinhos verdes encarando Daniel com aquela seriedade que só bebê tem. Você sempre disse que ele tinha os olhos do seu avô, Daniel murmurou. Mas ninguém na sua família tem olhos verdes, né, Helena? Eu nunca tinha pensado nisso antes. Passou o bebê de volta para os braços da minha irmã, que balançava a criança tentando acalmar. Daniel pegou as chaves do carro no bolso. O barulho do metal tilintando pareceu ecoar na sala silenciosa. Vamos fazer o teste. Não era uma pergunta, era uma ordem. Helena entrou em pânico total. O rosto dela mudou de branco para vermelho em segundos. Não! Vocês não podem fazer isso! Ela correu em direção à porta da frente, mas meu sobrinho foi mais rápido e se colocou na frente. Então ela girou nos calcanhares e disparou para os fundos da casa. Eu não autorizo! Eu sou a mãe! Vocês precisam da minha autorização! Gritava enquanto corria, derrubando uma cadeira no caminho. Não sei se ela achava que ia conseguir fugir pulando o muro ou se só queria ganhar tempo. Mas eu já tinha previsto isso. Conhecia Helena bem demais para não esperar uma tentativa de fuga. Pedro, tranca o portão! Gritei para o meu cunhado que estava no quintal fumando. Ele foi mais rápido que ela. Quando Helena chegou no portão dos fundos, já estava trancado. Ela bateu nas grades como um animal enjaulado, socando o metal até os nós dos dedos ficarem vermelhos. Me deixem sair! Isso é sequestro! Cárcere privado! Vocês todos vão ser presos! Os gritos eram tão altos que os cachorros do vizinho começaram a latir. Minha sobrinha Carla, que é policial militar há 5 anos, se aproximou dela calmamente. Ainda estava de folga, vestida com uma roupa casual, mas a postura era toda de profissional. Helena, se acalma, ela disse com aquela voz que deve usar para acalmar gente alterada na rua. Ninguém tá te prendendo, ninguém vai te machucar. Mas você precisa ir fazer esse exame. É pro seu próprio bem. Helena se virou para ela, o rosto molhado de lágrimas e baba. Você é policial, tem que me proteger. Eles querem levar meu filho. Carla suspirou. Helena, o Daniel tem todo o direito de pedir um exame de DNA. É o direito dele como pai. E, sinceramente, depois de tudo que eu vi aqui hoje... Ela não precisou terminar. Helena entendeu. Ninguém ali estava do lado dela. Como poderiam, depois daquele show todo? Vocês não entendem. Helena choramingava agora, escorregando pelas grades até ficar sentada no chão. Eu amo o Daniel. Eu amo meu filho. O Ricardo não significa nada. Foi um erro, uma fraqueza. Mas as palavras soavam vazias, ensaiadas. Daniel voltou do carro, o bebê já acomodado na cadeirinha. Helena, levanta e entra no carro. Agora. A voz dele não admitia discussão. Era a mesma voz que ele usava quando dava bronca nos funcionários da empresa. Se você se recusa a fazer o teste, para mim já é confissão de culpa. E amanhã de manhã eu entro com o divórcio e com um processo criminal por fraude. Adultério, falsidade ideológica, estelionato. Escolhe. Fomos direto para clínica 24 horas que fica no centro. Durante o trajeto, o silêncio dentro do carro era tão pesado que parecia sufocar. Daniel dirigia com as 2 mãos agarradas no volante,
os nós dos dedos brancos de tensão. De vez em quando eu olhava pelo retrovisor e via o maxilar dele travado, uma veia pulsando na têmpora. Helena ia no banco de trás, encolhida no canto, oposto ao bebê, como se tivesse medo de tocar na criança. Ela tinha parado de chorar, mas o rosto continuava inchado e vermelho. O bebê dormia tranquilo na cadeirinha, aquele sono pesado de recém-nascido, os dedinhos fechados em punhos minúsculos, alheio ao caos que tinha se instalado na vida dele antes mesmo de completar 3 meses. Eu ia no banco do passageiro, o celular na mão, gravando tudo em vídeo. Não por maldade, mas por precaução. Conhecia Helena bem demais para não esperar algum truque de última hora. Uma acusação falsa, uma cena na clínica, qualquer coisa para tentar reverter a situação. Quando chegamos, a equipe já estava nos esperando. Eu tinha ligado mais cedo, assim que comecei a suspeitar de tudo. Minha comadre Rosa trabalha lá há 20 anos, conhece todo mundo. Expliquei a situação, garanti que eles estariam preparados para nos receber mesmo sendo quase meia-noite. Procedimento simples. O médico explicou assim que entramos. Dr. Fábio, segundo o crachá. Jovem, mas parecia competente. Vamos fazer um swab na bochecha do bebê, totalmente indolor, e coletamos uma amostra de sangue do suposto pai. O jeito como ele disse suposto pai fez Daniel estremecer visivelmente. Quanto tempo para o resultado? Perguntei, já tirando o cartão de crédito da bolsa. Normalmente seria 72 horas, o médico respondeu. Mas a senhora mencionou urgência ao telefone. Podemos fazer o teste expresso. Resultado em 1 hora. Tem. Um custo adicional, claro. Virei o cartão mostrando que não era problema. Faça o mais rápido possível. Helena me fuzilou com os olhos, mas não disse nada. Tinha voltado aquele silêncio derrotado de quem sabe que perdeu a guerra. Meu celular tocou exatamente 53 minutos depois. Tínhamos ficado na sala de espera em completo silêncio. Daniel numa ponta, Helena na outra, eu no meio com o bebê no colo. A criança tinha acordado e eu dei a mamadeira que estava na bolsa. Era surreal. Eu alimentando um bebê que talvez nem fosse meu neto enquanto esperava a confirmação. Resultado pronto, senhora Oliveira. A voz no telefone anunciou. Posso enviar por e-mail agora mesmo, se a senhora preferir. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Passei o bebê para a enfermeira que estava por perto e abri o e-mail. O PDF carregou devagar, cada segundo uma eternidade. Li a primeira linha. Li de novo. Uma terceira vez, só para ter certeza absoluta. As palavras dançavam na tela, mas o significado era cristalino. Teste de paternidade por DNA. Resultado. Probabilidade de paternidade. 0%. Excluído como pai biológico. Meu estômago deu um nó. Parte de mim ainda tinha esperança de estar errada. Que apesar de tudo, da traição, das mensagens, o bebê fosse realmente do Daniel. Seria mais fácil assim. Menos destrutivo. Uma traição a gente supera com o tempo. Mas isso? Como supera uma mentira desse tamanho? Virei o telefone, devagar para o Daniel ver. Ele arrancou o aparelho da minha mão, os olhos percorrendo o documento freneticamente. 1 vez, 2, 3. Como se ler de novo fosse mudar alguma coisa. Vi o momento exato em que a ficha caiu. Os ombros dele caíram. O rosto perdeu toda a cor. Não é meu filho. A voz saiu num fio tão baixo que mal deu para ouvir. Mas naquele silêncio de hospital, ecoou como um grito. Helena se levantou num pulo e arrancou o celular dele. Os olhos dela voaram pelo texto, desesperados. Isso tá errado. Tem que estar errado. O laboratório errou. Ela girou procurando o médico. Exijo outro teste, em outro laboratório. Isso é um erro. Mostrei a tela do celular para Helena mais uma vez, aproximando bem do rosto dela. O resultado do DNA brilhava na tela como uma sentença de morte. 0%. Nenhuma possibilidade. Nenhuma chance. Você mentiu sobre tudo. Minha voz saiu calma, quase gentil. Era estranho.
Depois de toda a raiva que eu senti quando descobri tudo, agora só restava um vazio gelado. Mentiu sobre amar meu filho, sobre querer uma família, sobre o bebê. Cada palavra que saiu da sua boca nos últimos 3 anos foi mentira. Helena me encarou, e pela primeira vez eu vi a máscara cair completamente. Não tinha mais lágrimas, não tinha mais desespero, só ódio, puro e simples. Você ganhou, ela cuspiu as palavras. É isso que queria ouvir? Você ganhou, sua velha miserável. Destruiu tudo. Tá feliz agora? Balancei a cabeça devagar. Eu não ganhei nada, Helena. Meu filho tá em pedaços. Meu neto. Pausei, a palavra pesando na língua. Nem é meu neto. Descobri que a mulher do meu filho é uma mentirosa e que passei 3 meses me apegando a uma criança que não tem nada a ver com nossa família. Me diz onde que eu ganhei. Daniel se levantou do banco onde tinha desabado. Limpou o rosto com as costas da mão. Só agora percebi que ele tinha chorado em silêncio. Quando falou, a voz estava firme de novo, mas era uma firmeza diferente. Decidida. Definitiva. O dinheiro, ele disse olhando para mim. A herança do pai. Fez uma pausa. Respirou fundo. É sua, mãe. Toda sua. Eu não quero nada que venha desse casamento. Nada que me lembre disso. Helena explodiu como uma bomba. Você não pode fazer isso. Metade é minha por direito. Somos casados há 3 anos. Eu tenho direitos. Ela gesticulava freneticamente, cuspindo as palavras. O bebê precisa de pensão. Você tem obrigações. Meu cunhado Pedro, que tinha nos seguido até a clínica e ficado quieto até agora, pigarreou. Ele é advogado há 15 anos, especialista em direito de família. Na verdade, Helena, ele começou com aquela voz profissional dele, considerando o contrato pré-nupcial que vocês assinaram, a cláusula de infidelidade claramente estabelecida, e agora a questão da paternidade fraudulenta. Ele ajustou os óculos como sempre fazia quando ia dar uma má notícia. Você não tem direito a absolutamente nada. Pelo contrário, o Daniel pode processar você por danos morais, falsidade ideológica, estelionato sentimental. A lista é longa. Peguei os documentos que tinha trazido na bolsa. Sempre ando preparada, coisa que aprendi com meu marido. Eram cópias de tudo. O testamento original, o contrato pré-nupcial, até os prints das mensagens que eu tinha conseguido. O dinheiro não é mais seu, Helena. Falei abrindo o envelope pardo. Nunca foi, na verdade. Meu marido foi esperto. Previu tudo. Tirei o testamento, as páginas amareladas pelo tempo. Olhas aqui. Cláusula 7, parágrafo 3. Em caso de comprovada infidelidade ou fraude, todos os bens retornam ao controle total do cônjuge sobrevivente. Isso sou eu. Helena tentou arrancar os papéis da minha mão, mas Daniel a segurou. Para, ele disse cansado. Só para. Ela se debateu por um segundo, depois desistiu. Mas o bebê, ela começou. Daniel olhou para a criança no meu colo. Vi a dor passar pelo rosto dele como uma sombra. Ele é inocente, Daniel sussurrou, mais para si mesmo do que para nós. Não tem culpa do que a mãe fez. Concordei com a cabeça. Por isso eu vou criar um novo testamento, anunciei, surpreendendo. Todo mundo. Até Helena parou de choramingar e me encarou. Um que garanta que você fique bem, Daniel. Você é meu filho, meu único filho. Não vou te abandonar por causa dela. Olhei para o bebê dormindo nos meus braços, tão pequeno, tão frágil. E essa criança? Ela também não tem culpa. Vou garantir que tenha o necessário. Educação, saúde. Não vou deixar uma criança desamparada. Helena me olhou sem entender. Daniel também. Mesmo ele não sendo meu? Meu filho perguntou, a voz embargada. Mesmo não sendo seu, confirmei. A criança não escolheu nascer nessa situação. Não escolheu ter uma mãe mentirosa e um pai ausente. Não vou punir um inocente pelos erros dos adultos. Helena começou a chorar de novo, mas agora eram lágrimas diferentes. Não tinha mais drama,
Não tinha mais manipulação. Era choro de verdade, de vergonha, de arrependimento tardio. Eu estraguei tudo, ela soluçou. Por ganância, por burrice. Achei que podia ter tudo. O Daniel, o Ricardo, o dinheiro. Achei que era esperta. Ela escondeu o rosto nas mãos. Sou um monstro. Helena fez as malas naquela madrugada. Foi surreal ver aquilo acontecendo. Depois de tudo, das acusações, das revelações, do teste de DNA, ela simplesmente voltou para casa e começou a colocar as roupas numa mala velha que achamos no armário do corredor. Não teve mais escândalo. Não teve mais gritos. Só um silêncio pesado e derrotado que parecia sugar todo o ar da casa. Eu fiquei na sala com Daniel e o bebê, ouvindo os sons dela se movendo pelo quarto. Gavetas abrindo e fechando, cabides batendo uns nos outros, o zíper da mala sendo puxado. De vez em quando ela descia para pegar alguma coisa que tinha esquecido. Passava pela gente de cabeça baixa, sem fazer contato visual. Numa dessas descidas, ela parou na porta da sala e ficou olhando para o filho dormindo no colo do Daniel. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas desistiu. Voltou para o quarto arrastando os pés. Meu irmão João se ofereceu para levar ela até um hotel. Só para esta noite. Ele disse baixinho para não acordar o bebê. Amanhã ela pode voltar para pegar o resto das coisas com mais calma. Daniel não se opôs, não disse uma palavra sequer. Só ficou ali sentado no sofá, balançando o bebê devagar, o olhar perdido em algum ponto da parede. Era doloroso ver meu filho assim, quebrado, perdido, sem chão. Quando Helena finalmente desceu com a mala, parou na porta da sala de novo. Daniel, ela começou, a voz rouca de tanto chorar. O Ricardo. Nós nunca planejamos. Ela não conseguiu terminar. As palavras morreram na garganta. Daniel não olhou para ela. Continuou balançando o bebê, os olhos fixos, na parede. Só vai, ele disse baixinho, tão baixo que mal deu para ouvir. Por favor, só vai. Só vai. E ela foi. Sem mais uma palavra, sem mais um olhar. Pegou a mala e saiu porta afora com meu irmão. O barulho da porta se fechando ecoou pela casa vazia. Agora são 5 da manhã, e eu tô sentada aqui na varanda com uma xícara de café que esfriou faz tempo. O céu ainda tá escuro, mas já dá pra ver uma faixa clara no horizonte anunciando o novo dia. É estranho como a vida muda de uma hora pra outra. Ontem de manhã eu tava preocupada com os detalhes do jantar. Se a comida seria suficiente, se todo mundo caberia na sala, se o bebê ia chorar muito. Agora tô aqui, tentando processar tudo o que aconteceu. Tentando entender como chegamos nesse ponto. Daniel tá ali dentro, deitado no sofá da sala com o bebê no peito. Conseguiu dormir um pouco finalmente, mas mesmo dormindo dá pra ver que ele tá sofrendo. As lágrimas secaram no rosto dele, deixando rastros de sal na pele. É a primeira vez que vejo meu filho chorar desde o dia que o pai morreu, há 3 anos. Na época, ele se manteve forte durante todo o velório, todo o enterro. Só quebrou quando chegamos em casa e ele viu o chapéu do pai pendurado na entrada. Chorou por horas naquele dia. Hoje foi a mesma coisa. Aquele choro silencioso, profundo, de quem perdeu algo fundamental. O bebê se mexe às vezes no sono, faz aqueles barulhinhos fofos que bebê faz. As mãozinhas se fecham e abrem. Os lábios fazem movimento de sucção mesmo dormindo. Inocente total. Sem saber que o mundo dele acabou de desabar. Ou melhor, sem saber que ele nunca teve o mundo que pensava ter. 3 meses de vida baseados numa mentira. Um pai que não é pai, uma família que não é família. Como que uma criança cresce sabendo disso? Como que o Daniel vai lidar com isso daqui pra frente? Eu sei que as feridas vão demorar a cicatrizar. Talvez nunca cicatrizem por completo. Algumas dores a gente só aprende a conviver. Como você supera uma traição dessas?
Como você continua amando uma criança sabendo que ela é a prova viva da mentira? Mas olhando os dois ali, meu filho segurando aquele bebê mesmo depois de tudo, tenho esperança. Daniel tem o coração do pai. Grande demais para guardar rancor, bom demais para culpar um inocente. Quanto a mim, fiz o que tinha que fazer. Protegi meu filho da única forma que sabia. Mostrei a verdade, por mais dolorosa que fosse. Agora é com eles. Daniel precisa decidir o que fazer daqui para frente. Helena que lide com as consequências das próprias escolhas. O bebê que cresça sem o peso da mentira sobre os ombros. E eu? Eu vou fazer o que sempre fiz. Cuidar da minha família, do que restou dela. Vou apoiar meu filho nas decisões dele. Se ele quiser criar a criança, vou ajudar. Se ele quiser se afastar, vou entender. O importante é que agora não tem mais segredos, não tem mais mentiras envenenando nossa família. O que começou com um brinde venenoso terminou, de certa forma, em liberdade. Para mim, que não preciso mais fingir que gosto daquela cobra. Pro Daniel, que pode reconstruir a vida dele sobre bases sólidas. E talvez um dia, até para esse bebê que não pediu para nascer no meio desse furacão todo. A verdade dói, mas a mentira mata aos poucos. Hoje escolhemos a dor da verdade. E por mais que esteja doendo agora, sei que fizemos a escolha certa. Eu tô acabada. Exausta física e emocionalmente. Mas tô em paz. Fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meu filho. E agora? Agora a gente sobrevive. Um dia de cada vez. Uma lágrima de cada vez. Até aprender a viver com essa nova realidade. O sol já tá nascendo. Um novo dia começando. Pode ser que demore, pode ser que doa muito ainda, mas a gente vai ficar bem. Eu tenho certeza disso.